a respeito do problema das nacionalidades ou sobre a autonomização. Acho que incorrendo uma grave culpa perante os operários da Rússia por não ter intervindo com energia e dureza no decantado problema da autonomização, que oficialmente se denomina CUIDO, Problema da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Neste verão, quando o problema surgiu, e eu estava doente, e mais tarde no outono, confiei demais na minha cura e em que os plenos de outubro e dezembro me dariam uma oportunidade de intervir no problema. Mas não pude assistir ao pleno de outubro, dedicado a este problema, nem ao de dezembro, pelo que não cheguei a tocá-lo quase em absoluto. Pude apenas conversar com um camarada Dzerzhinsky, que voltou do Cáucaso e contou-me como se acha este problema na Geórgia. Também pude trocar um par de palavras com o camarada Zinoviev e exprimir-lhe os meus temores sobre o particular. O que me disse o camarada Dzerzhinsky, que presidia a comissão enviada pelo Comitê Central para investigar o que diz respeito ao incidente de Geórgia, não pude deixar-me mais que com temores acrescentados. Se as coisas se puseram de tal jeito que Ordzhonikidze pudo chegar ao emprego da violência, segundo me manifestou o camarada Dzerzhinsky, podemos imaginar em que chapuceira temos caído. Pelos vistos, toda esta empresa da autonomização era falsa e intempestiva em absoluto. Disse que era necessária a unidade do aparato. De onde partiram tais afirmações? Não será desse mesmo aparato russo que, como indicava já num dos anteriores números do meu diário, tomamos do tsarismo, tendo-nos limitado a untá-lo com um óleo soviético? É indubitável que se deveria demorar a aplicação desta medida até podermos dizer que respondemos do nosso aparato como algo próprio. Mas agora, em consciência, devemos dizer o contrário, que nós chamamos nosso a um aparato que na verdade nos é ainda alheio por completo e constitui um misto burguês e tsarista que não houve qualquer hipótese de ultrapassar em 5 anos sem a ajuda de outros países e nos momentos em que predominavam as ocupações militares e a luta contra a fome. Nestas condições, é muito natural que a liberdade de se separar-se da União, com que nós nos justificamos, seja um papel molhado, incapaz de defender os não-russos da invasão do russo genuíno, chauvinista, no fundo um homem miserável e dado à violência como é o típico burocrata russo. Não há qualquer dúvida de que a indignificante percentagem de operários soviéticos e sovietizados afundaria nesse mar de imundícia chauvinista russa como a mosca no leite. Em defesa desta medida, disse que foram segregados os comissariados que se relacionam diretamente com a psicologia das nacionalidades, com a instrução nas nacionalidades. Mas a respeito disto ocorre-nos uma pergunta, a de se é possível segregar estes comissariados por completo, e uma segunda pergunta, a de se temos tomado medidas com a suficiente solicitude para protegermos realmente os não-russos do esbirro genuinamente russo. Eu acho que não as tomamos, embora pudéssemos e devêssemos tê-lo feito. Eu acho que neste assunto exerceram uma influência fatal as pressas e os afãs administrativos de Stalin, bem como a sua aversão contra o decantado social-nacionalismo. Via de regra, a aversão sempre exerce o pior papel na política. Temo igualmente que o camarada Dzerzhinsky, que foi ao Cáucaso investigar o assunto dos delitos desses social-nacionalistas, se tenha distinguido neste caso também só por suas tendências puramente russas. Sabe-se que os não-russos rustificados sempre exageram quanto às suas tendências puramente russas. E a imparcialidade de toda a sua comissão a caracteriza suficiente a pancada de Ordzhonikidze. Acho que nenhuma provocação, mesmo nenhuma ofensa, pode justificar essa pancada russa, e o camarada Dzerzhinsky é irremediavelmente culpado por ter reagido ante isso com ligeireza. Ordzhonikidze era uma autoridade para todos os demais cidadãos do Cáucaso. Ordzhonikidze não tinha direito de se deixar levar pela irritação a que ele e Dzerzhinsky se remetem. Ao contrário, Ordzhonikidze estava na obrigação de se comportar com uma sobriedade que não se pode pedir a nenhum cidadão ordinário, tanto mais se este for acusado de um delito político. E a realidade é que os social-nacionalistas eram cidadãos acusados de um delito político, e todo o ambiente em que se produziu essa acusação apenas assim poderia qualificá-lo. Relativamente a este assunto, coloca-se já um importante problema de princípio: como compreender o internacionalismo. Nas minhas obras a respeito do problema nacional, já tenho escrito que a formulação abstrata do problema do nacionalismo em geral não serve para nada.
cumpre distinguirmos entre o nacionalismo da nação opressora do nacionalismo da nação oprimida, entre o nacionalismo da nação grande e o nacionalismo da nação pequena. No que diz respeito ao segundo nacionalismo, nós, os integrantes de uma nação grande, quase sempre somos culpáveis no terreno práctico e histórico de infinitos actos de violência. E mesmo mais, sem darnos conta, cometemos infinito número de actos de violência e ofensas. Não tenho mais do que evocar as minhas lembranças de como nas regiões do Volga tratam despectivamente os não-russos, de como a única maneira de chamar os polacos é poliachiska, de que para burlar-se dos tártaros sempre os chamam príncipes, o ucraniano chamam-no Hohol, e o georgiano e os demais naturais do Cáucaso chamam-nos homens do Capciosa. Por isso, o internacionalismo, por parte de nação opressora ou da chamada nação grande, embora seja só grande pelas suas violências, só como é um esbirro, não deve reduzir-se a observar a igualdade formal das nações, quanto também a observar uma desigualdade que, de parte da nação opressora, da nação grande, contém-se a desigualdade que, praticamente, se produz na vida. Quem não tenha compreendido isto, não tem compreendido a posição verdadeiramente proletária face ao problema nacional. No fundo, continua a manter o ponto de vista pequeno burguês e por isso não pode evitar escorregar a cada instante ao ponto de vista burguês. O que é importante para o proletário? Para o proletário é não só importante, mas uma necessidade essencial gozar, na luta proletária de classe, do máximo de confiança pela parte dos componentes de outras nacionalidades. O que faz falta para isso? Para isso cumpre mais algo do que a igualdade formal. Para isso cumpre compensar de uma maneira ou de outra, como seu trato ou com as suas concessões às outras nacionalidades, a desconfiança, o receio, as ofensas que no passado histórico lhes produziu o governo da nação dominante. Acho que não cumprem mais explicações nem entrarmos em mais pormenores tratando-se de bolcheviques, de comunistas, e creio que neste caso, no que atinge a nação georgiana, temos um exemplo típico de como é que a atitude verdadeiramente proletária exige da nossa parte extremada cautela, delicadeza e transigência. O georgiano que desdeña este aspecto do problema, que lança desdeñosamente acusações de social nacionalismo, quando ele próprio é não apenas um social nacional, autêntico e verdadeiro, senão um vasto esbirro russo, esse geórgico magoa, em essência, os interesses da solidariedade proletária de classe, porque nada demora tanto o desenvolvimento e a consolidação desta solidariedade como a injustiça no terreno nacional. E para nada são tão sensíveis os ofendidos componentes de uma nacionalidade como para o sentimento de igualdade e o desprezo dessa igualdade por parte dos seus camaradas proletários, embora o fagam por negligência, embora a cousa semelle uma brincadeira. E isso, neste caso, é preferível exagerar quanto às concessões e à suavidade com as minorias nacionais, do que pecar por defeito. Por isso, neste caso, o interesse vital da solidariedade proletária e, portanto, da luta proletária de classe, requer que jamais olhemos formalmente o problema nacional, senão que sempre levemos em conta a diferença obrigatória na atitude do proletário da nação oprimida, ou pequena, para a nação opressora, ou grande. Que medidas prácticas se devem tomar nesta situação? Primeira, cumpre manter e fortalecer a união das repúblicas socialistas. Sobre isso não pode haver dúvida. Necessitámos-lo nós, o mesmo que o necessita o proletariado comunista mundial, para lutar contra a burguesia mundial e para defender-se das suas intrigas. Segunda, cumpre manter a união das repúblicas socialistas no que atinge o aparato diplomático, que, dito seja de passagem, é uma exceção no conjunto do nosso aparato estatal. Não deixamos entrar nele ni uma só pessoa de certa influência procedente do velho aparato zarista. Todo ele, considerando os cargos de alguma importância, compõe-se de comunistas. Por isso, este aparato tem ganhado já, podemos dizê-lo rotundamente, o título de aparato comunista probado, limpo, em grau incomparavelmente maior dos elementos do velho aparato zarista, burguês e pequeno burguês, a que nos vemos na obriga de recorrer nos outros comissariados do povo. Terceira,
cumpre punir exemplarmente o camarada Orjorikitse. Digo isto con grande sentimento, porque somos amigos, e traballei con él no estranxeiro, na emigración, e tamén terminar de revisar ou revisar de novo todos os materiais da comisión de Dzerzhinsky, como fin de corrigir o cúmulo de erros e juicios parciais que indubitavelmente ali há. A responsabilidade política de toda esta campaña de verdadeiro nacionalismo ruso debe facerse recair, é claro, sobre Stalin e Dzerzhinsky. Cuarta, cumpre implantar as normas máis severas no atinxente ao emprego do idioma nacional nas repúblicas de outras nacionalidades que fan parte da nosa Unión, e comprobémolo o seu cumprimento con particular cuidado. Sen cualquier dúbida, como pretexto de unidade do servizo do camiño de ferro, como pretexto da unidade fiscal, etc., como é agora o noso aparato, escorregará un grande número de abusos de carácter puramente ruso. Para combatermos estos abusos, precisa de un espíritu de inventiva, sin falar ya da particular sinceridade de quen se encarregue de facelo. Cumprirá un código detallado, que apenas terá cualquier perfección ser redigido por persoas da nacionalidade en que están e que moren na súa república. A respeito disto, de maneira ninguña debemos afirmarnos de antemão na idea de que, como resultado de todo este traballo, non haxa que retroceder no seguinte Congreso dos Soviets. Quer dizer, que non cumpra manter a Unión das Repúblicas Soviéticas apenas no senso militar e diplomático, e en todos os restantes aspectos restabeleza a autonomía completa dos distintos comisariados do povo. Debe terse presente que o fraccionamento dos comisariados e a falta de concordancia do seu labor relativamente a Moscú e os demais centros poden ser paralizados suficientemente pola autoridade do partido. Se esta for empregada con a necesaria discreción e imparcialidade, o daño que o noso Estado puder sufrir pola falta de aparatos nacionais unificados con o aparato ruso é incalculável, infinitamente menor que o daño que representaría, non só para nós, cuanto para todo o movimento internacional, para os centos millones de seres da Asia, que debe avanzar ao primeiro plano da historia nun próximo futuro, depois de nós, sería un oportunismo imperdoável se vésperas desta acción do Oriente e ao principio do seu despertar quebrantásemos noso prestigio nele aínda que fose con a máis pequena aspereza e injustiza respeito ás nosas propias nacionalidades non rusas. Unha cousa é a necesidade de agruparse contra os imperialistas do Occidente que defenden o mundo capitalista. Nese caso non pode haber dúbida, e nen cumpre dizer que aprobo incondicionalmente estas medidas. Outra cousa é cando nós mesmos caímos, aínda que sexa en miudezas, en atitudes imperialistas con as nações oprimidas, quebrando desta xerte por completo toda a nosa sinceridade de principios, toda a defensa que, consoante aos principios, facemos da loita contra o imperialismo. E o mañá da historia universal será o día en que desperten de vez os pavos oprimidos pelo imperialismo, que ya abriron os ollos, e que comence ya a longa e dura batalla final pola súa emancipación. Lenin, 31 de dezembro de 1922.